Este país aqui, no coração do Sudeste Asiático, é a Tailândia. Ele é menor do que o estado do Texas, mas, de alguma forma, é um dos países mais visitados do planeta. Só em 2024, mais de 35 milhões de turistas visitaram o reino, já que ela é uma das poucas monarquias constitucionais restantes da Ásia. Juntos, esses visitantes geraram mais de 50 bilhões de dólares em receitas. Bangkok, sozinha, frequentemente lidera os rankings globais como a cidade mais visitada do mundo, superando gigantes como Londres, Paris e Dubai. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira economia do turismo da Tailândia pode valer muito mais do que esses 50 bilhões de dólares? Em que há enormes fluxos de dinheiro que nunca aparecem nas estatísticas oficiais. E juntos, eles poderiam facilmente dobrar esse número. E sim, eu sei o que você pode estar pensando agora. Isso não é apenas sobre turismo sexual. O que descobrimos sugere que a Tailândia desenvolveu algo notável, que vai muito além da experiência turística comum. Existe a Tailândia que você vê nos folhetos de viagem, os templos, as praias e a comida de rua. Mas também existe a outra Tailândia, que opera em zonas cinzentas da economia, gerando riqueza substancial através de atividades que coexistem e, às vezes, se entrelaçam com a indústria turística oficial. Mas antes de mergulharmos nessas economias paralelas, precisamos entender como a Tailândia se tornou a potência turística mundial que é hoje. Porque a história da ascensão da Tailândia, de 80 mil visitantes em 1960 para 35 milhões hoje, envolve eventos históricos inesperados que criaram a base de tudo o que veio depois. Então, como a Tailândia conseguiu, de forma sistemática, transformar-se de um país do Sudeste Asiático relativamente desconhecido em um dos destinos mais visitados do mundo? E como esse sucesso criou as condições para o complexo ecossistema econômico que vemos hoje? Vamos descobrir. E se a transformação da Tailândia em uma potência mundial do turismo não tivesse acontecido por acaso? A verdade é que isso foi o resultado de uma mistura de sorte histórica, pensamento estratégico e algumas das campanhas de rebranding mais ousadas já tentadas. E, curiosamente, essa história começa com um general tailandês sob observação médica em um hospital de Washington, D.C., em 1958. Sarit Thanarat, um líder militar que havia acabado de liderar um golpe de Estado na Tailândia, foi enviado ao hospital Walter Reed, supostamente por exaustão e problemas de saúde. Enquanto a maioria das pessoas em sua posição focaria na recuperação, Sarit passou seu tempo absorvendo o ousado modelo americano de turismo e desenvolvimento econômico. Historiadores observam que sua exposição às estratégias de promoção do turismo e modernização dos Estados Unidos deixou uma forte impressão. Quando ele voltou à Tailândia e assumiu formalmente o cargo de primeiro-ministro, Sarit decidiu transformar o turismo em um dos pilares da nova visão de desenvolvimento do país. Em 1960, ele fundou a Organização de Turismo da Tailândia, o primeiro órgão oficial dedicado à promoção do turismo, que mais tarde se tornaria a famosa Autoridade de Turismo da Tailândia, TAT. Mas, enquanto Sarit lançava as bases da indústria turística tailandesa, a história lhe entregou um presente inesperado: a Guerra do Vietnã. O que a maioria das pessoas não percebe é que a infraestrutura moderna de turismo da Tailândia foi construída com base nos gastos militares americanos. Entre 1962 e 1976, cerca de 50 mil soldados americanos foram estacionados na Tailândia para apoiar os esforços da guerra. Mas, além disso, outros 700 mil militares visitaram o país oficialmente em licença de descanso e recuperação, RNR, basicamente, uma pausa do combate no Vietnã. Os soldados podiam escolher destinos como Havaí, Austrália, Japão, Hong Kong ou Singapura. E a maioria escolheu Bangkok. Por quê?
porque ficava perto do Vietnã. Era barata e oferecia exatamente o que soldados exaustos queriam: boa comida, hotéis confortáveis e muita diversão. Esses não eram turistas comuns. Eram jovens gastando o soldo de combate em uma semana de liberdade. E o impacto econômico foi enorme. O pessoal do RNR gastava o dobro do que os visitantes normais, representando de 11 a 16% de todos os visitantes entre 1966 e 1967. Em 1960, a Tailândia recebia cerca de 80 mil turistas estrangeiros. Em 1969, esse número aumentou quase 10 vezes e a receita turística cresceu mais de 650% em menos de uma década. Mas aqui está a parte genial. Enquanto outros países viam as bases militares americanas apenas como necessidades temporárias de guerra, a Tailândia viu nelas uma oportunidade econômica permanente. A questão é a seguinte: a indústria do sexo na Tailândia não se resume apenas ao turismo. Ela é a espinha dorsal da rede informal de segurança social do país. A prostituição é oficialmente ilegal, segundo a Lei de Prevenção e Supressão da Prostituição de 1996. Essa lei proíbe a venda e a compra de sexo, a solicitação pública, a operação de bordéis e qualquer forma de intermediação. As próprias trabalhadoras do sexo podem ser multadas ou detidas, mas as punições mais severas recaem sobre donos de estabelecimentos, gerentes e traficantes. Mesmo assim, depois de mais de 60 anos de proibição, o setor continua gerando cerca de 6,4 bilhões de dólares por ano, empregando entre 200 e 300 mil pessoas. Na prática, a aplicação da lei é inconsistente. A indústria evoluiu para um ecossistema econômico sofisticado, que, de forma indireta, funciona como um sistema de bem-estar social para as regiões rurais mais pobres, especialmente no Nordeste, conhecido como Isan. Estudos mostram que mais de 75% das trabalhadoras do sexo enviam dinheiro para suas famílias, e cerca de metade da renda total do setor volta para comunidades agrícolas. Quando a Covid-19 paralisou o turismo internacional em 2020, vilarejos inteiros no Nordeste entraram em colapso. Não porque o arroz deixou de crescer, mas porque as filhas e provedoras que trabalhavam em Bangkok e Pattaya não conseguiam mais mandar dinheiro para casa. A base desse fenômeno está na enorme desigualdade entre o campo e a cidade. Enquanto em Bangkok, a renda média mensal chega a cerca de $1.000, nas províncias de Isan não passa de $180, algo em torno de $6 por dia. Mais de 85% dos agricultores não conseguem cobrir as despesas básicas só com a agricultura. Sem alternativas, milhares de jovens mulheres migram para as grandes cidades. Pesquisas mostram que mulheres de Isan, especialmente solteiras ou divorciadas, entram no trabalho sexual por falta de opções e pressão familiar. O trabalho sexual paga de 5 a 10 vezes mais que o trabalho agrícola, tornando-se uma das poucas saídas reais da pobreza. Trabalhadoras bem-sucedidas chegam a ganhar até $1.600 por mês. E muitas enviam quase metade desse valor para suas famílias. Essas remessas sustentam mais da metade das famílias rurais do Nordeste. As filhas que trabalham nos distritos de entretenimento de Bangkok frequentemente bancam toda a família, cobrindo educação, saúde e até equipamentos agrícolas. Economistas chamam isso de alta elasticidade de oferta, ou seja, basta um pequeno aumento nos ganhos para que milhares de novas mulheres entrem nesse mercado. Com o tempo, vilarejos inteiros formaram redes sociais em torno desse fluxo migratório, com trabalhadoras mais experientes recrutando parentes e vizinhas de confiança. Mas o que o governo faz diante disso? Apesar das centenas de milhares de profissionais do sexo no país, apenas 24 mil pessoas
foram presas ou multadas em 2019, cerca de 10% do total. A não aplicação sistemática da lei é parte do sistema. O turismo sexual estrangeiro é uma realidade que move bilhões. Estimativas sugerem que 800 mil turistas por ano visitam a Tailândia especificamente por esse motivo, gastando em média $5.375 cada, o que gera 4,3 bilhões de dólares anuais, cerca de 10% da receita turística oficial do país. E essa integração é sofisticada. Muitas trabalhadoras atuam também em empregos formais, restaurantes, hotéis, salões de massagem, durante os períodos de baixa temporada. Os distritos de entretenimento de Bangkok, Pattaya e Phuket são núcleos econômicos que sustentam bares, restaurantes, hotéis e toda uma cadeia de serviços voltada tanto para o turismo sexual quanto para o convencional. A pandemia de Covid-19 mostrou o quanto essa indústria é essencial à economia tailandesa. Quando o país fechou suas fronteiras em 2020, o turismo internacional despencou mais de 80%. O setor de hospedagem e alimentação, que empregava 2,8 milhões de pessoas, 63% delas informais, sofreu desemprego em massa. As trabalhadoras do sexo foram duramente atingidas. Perderam toda a renda. Não tinham direito a seguro-desemprego nem proteção social. Muitas não conseguiam pagar aluguel, passaram fome ou foram obrigadas a voltar para o interior. Algumas precisaram vender seus pertences, pegar empréstimos com juros abusivos ou depender totalmente de ajuda de parentes. Os vilarejos, que antes viviam dessas remessas, entraram em crise. As famílias deixaram de pagar escolas, consultas médicas e até insumos agrícolas. Em alguns casos, as filhas desempregadas voltaram para casa, aumentando ainda mais o peso econômico das comunidades rurais. Os programas de auxílio do governo não incluíram as trabalhadoras do sexo, já que a profissão é ilegal. Elas ficaram fora dos pacotes de ajuda, empréstimos e benefícios trabalhistas, sendo obrigadas a buscar ajuda de ONGs, igrejas ou agiotas. Quando o turismo voltou, entre 2021 e 2022, o setor de entretenimento foi um dos primeiros a se recuperar. As remessas retornaram, as economias locais se estabilizaram e os serviços urbanos ligados ao setor começaram a respirar novamente. Mas nas regiões mais pobres, a miséria extrema ainda empurra famílias ao limite. Em províncias onde a renda mal garante a sobrevivência, traficantes exploram o desespero oferecendo de 20 a 50 mil bahts, cerca de 600 a 1.500 dólares, para levar crianças à cidade sob promessas falsas de trabalho ou estudo. Muitas acabam presas em redes de exploração sexual infantil, sob ameaças e isolamento. Esses casos são minoria, mas revelam como a pobreza extrema e a falta de oportunidades tornam as famílias vulneráveis a escolhas impensáveis. E apesar de investigações envolvendo centenas de vítimas e milhões em lucros ilegais, as condenações seguem raras. No fim das contas, esse modelo criou uma forma única de economia paralela. O governo mantém leis rígidas para preservar a imagem internacional, realiza operações simbólicas para mostrar serviço, mas continua permitindo que o sistema funcione, já que ele sustenta milhões de tailandeses pobres. O resultado? Uma rede invisível de segurança social que gera bilhões em dólares e mantém milhares de famílias vivas, tudo por meio de uma indústria que oficialmente não existe, mas que, na prática, é uma das colunas centrais da economia da Tailândia. Pela sua atenção, muito obrigado. Se inscreva no canal e dê o like no vídeo.